os pais. O Tiago levantou, foi em pé. Que benção, glória a Deus, né? Pode abaixar a mão. Grande é a nossa responsabilidade. Eu já vou aproveitar que o negócio começou pegando e vamos continuar falando isso para os pais, né? Mas eu tenho a oportunidade hoje de ter meu pai aqui comigo, então eu quero honrá-lo, né? Em breves palavras a respeito do homem que ele é. Eu sou feliz, realizado e abençoado por ter um pai como o meu. Meu pai é um homem que tem o caráter de Cristo. Meu pai é um homem que nunca ensinou a um filho passos fora da ética, da educação, da moral e da responsabilidade com os outros. Meu pai sempre nos trouxe a realidade daquilo que nós vivíamos com muita clareza e com muita transparência, nunca almejando e querendo nada de ninguém. E esse é o meu pai, e eu louvo a Deus. Hoje eu escrevi algumas coisas para ele no Facebook, ali no Instagram, não me lembro, e falava um pouco dele. E eu sou privilegiado. Por que eu sou privilegiado? Mais do que alguns nesta noite. Por isso eu faço uso dessa palavra, porque hoje eu tenho meu pai trabalhando comigo. Já imaginaram isso? Então eu me encontro com meu pai todos os dias. E meu pai é um homem calado, um homem sério, um homem duro. Se for preciso danar, ele dana comigo, 43 anos, e ele chama a minha atenção. Mas eu louvo a Deus porque eu vivo o resultado da paternidade que eu tive nele, da educação e da seriedade. O homem que eu me tornei, pai, o pastor, o empresário, o esposo, eu aprendi com o meu pai. E meu pai é o homem, eu acabei replicando isso, meu pai é um homem que nunca mediu esforços, mesmo tendo muitos limites financeiros, nunca mediu esforço para a realização do sonho dos filhos. E eu acabo fazendo a mesma coisa, replicando isso na vida das minhas filhas. Por isso continuo falando a respeito da paternidade. Eu pensava hoje, pai, nós éramos, nós somos e nós seremos. É no passado, no presente, no futuro. Eu aprendi isso com meu pai e replico na vida das minhas filhas. Eu tenho a alegria, eu pensava hoje também, de ser pai de 3 mulheres. Desculpem os pais de homens, mas ser pai de mulher é muito melhor, viu, Ricardo? Muitas vezes melhor. Eu sei que tem as dificuldades e eu enfrento isso, né? É TPM, a gente acaba aprendendo. Olha só, nunca menstruei, mas eu sei a data, eu sei a marca dos absorventes e eu sei os modelos, com aba, sem aba, noturno, eu conheço. São 3 mulheres, 4 mulheres juntos. Mas ser pai de meninas é um presente, é uma alegria, é uma satisfação, e eu aprendo muito com as minhas meninas, né? Ora muito amável, e ora muito nervosa, muito brava, mas sou feliz e realizado por ter o pai que eu tenho e por ser o pai que eu sou. Espero que elas tenham esse mesmo sentimento. Amém, Deus abençoa. É isso daí. Muito obrigado por serem as minhas filhas e muito obrigado por ser meu pai. Poliana, eu acho que está assistindo, a minha filha mais velha, está assistindo a nossa transmissão ao vivo. Fica também o meu abraço e o meu amor e gratidão por ela. E pai é um negócio, queridos, principalmente das mulheres, né? Nós criamos e daqui a pouco, a que está em casa ainda é a Débora, mas eu acredito que por mais uns 4, 5 meses, possivelmente, início do ano já não vai estar mais conosco. E aí, fica eu e a Cláudia sozinhos, mas sempre prontos, como qualquer outro pai, para receber os filhos em casa, quando eles acharem por bem. Vamos lá. Eu escrevia agora à tarde a respeito daquilo que eu iria falar, e eu quero tratar de um ponto aqui, antes de fato ministrar aqui ao coração dos pais, mas falando sobre isso, né? Pai, o pai é uma criação de Deus para dar vida, cuidar, prover, ensinar e projetar. Olha o desafio que nós pais temos, né? A vida vem de nós, vai para a esposa. Eu não preciso explicar claramente como acontece isso, mas todo mundo sabe. A esposa gera uma mulher, né, extraordinária, gera um filho, e quando nasce nós temos a responsabilidade de cuidar, nós temos a responsabilidade de prover,
Nós, pais, somos os provedores. Isso é maravilhoso, porque fala da nossa identidade. Nada melhor do que para um homem, do que bater no peito e dizer, não, eu estou mantendo, eu estou fazendo. Isso é de nós, do sexo masculino, do homem. E é gostoso fazer isso. Eu sei que muitos homens não fazem, né? Infelizmente nós vivemos em dias, queridos, que existem muitos homens que são homens apenas pelo sexo, pelo gene, pelo cromossomos, mas na atuação são covardes, que não cumprem o seu papel e que simplesmente colocaram filhos no mundo, mas não têm responsabilidade. Em nome de Jesus, nenhum de nós vamos experimentar isso, e os nossos filhos também não irão experimentar. Mas também, depois de prover, nós precisamos ensinar, e agora vocês vão ver que isso é bíblico. E depois de ensinar, o bom pai, e eu gosto disso, um dia eu falava com uma família, dando um conselho, um acompanhamento pastoral, e um pai com dificuldade de liberar o filho, e esse filho não era nem filho de sangue, era um filho que ele estava conduzindo na fé, e já conduzia há algum tempo, mas tinha dificuldade de liberar. Eu falei, olha, o triunfo, o troféu de um pai é projetar o filho. Eu tenho certeza que meu pai, quando olha para nós como filho, existe uma gratidão, existe uma sensação, e eu estou perto de começar a sentir isso. Já senti 1/3, ou seja, uma filha já está caminhando, a outra daqui a pouquinho começa, vai rapidinho, já vai caminhar. Então, o que é projetar? É lançar ao mundo, depois de ter cumprido o papel de pai. Não é guardar, não é manter debaixo do braço, não é dizer, não, você vai ficar aqui, não, você não pode, não, você não vai sair, não é isso. O pai, o verdadeiro pai, tem prazer em colocar em prática tudo o que ele fez durante essa paternidade, que é lançar para o casamento, lançar para a profissão, lançar para produzir resultados, lançar para ministrar a palavra, lançar para que o mundo experimente daquilo que é o nosso fruto. Olha que tamanha responsabilidade. Qual fruto você tem colocado nesse mundo? Será que o seu filho, será que os nossos filhos, os nossos frutos, serão frutos que vão dar trabalho? Que vão dar trabalho para a justiça? Que vão dar trabalho para os advogados? Que vão dar trabalho para a polícia? Ou serão filhos que vão ajudar a sociedade? A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é apenas nossa. Pastor, mas eu fiz de tudo, eu tenho feito de tudo e não tem sido esse o resultado. Chega um ponto que eles começam a caminhar sozinhos, a decisão é deles, e nós entendemos isso, mas nós precisamos ter a consciência, fizemos tudo? Eu gerei um homem? Às vezes não, hoje eu entendo os pais de homens. Por que eu não tenho filho homem? Eu imagino que ele sofreria muito, porque tamanha a exigência. Por quê? Com a cabeça que eu tenho, eu sou pai de mulher. Então os pais, quem que é pai de homem? Levanta a mão aí. Olha só, a maioria, né? Pai de homem. Ensine os seus filhos a serem homens, para casar com a minha filha, porque ela é forte. E se o seu filho não for homem, for um banana, ele não vai conseguir. Então ele tem que ter propósito. E é nesse sentido que eu falo. Os homens de hoje são muito protegidos pelos pais. Tadinho. Não, ele não pode ir sozinho, ele não pode isso, ele não pode aquilo. E as meninas estão crescendo. E isso faz parte da destruição daquilo que eu quero falar agora, que é a paternidade. Olha o que diz aqui, o que eu escrevi. Acredito que nos dias de hoje a paternidade tem sido extremamente bombardeada, uma contínua desconstrução dos valores paternais. Vocês concordam comigo? Todos têm liberdade de discordar. Uma destruição do valor da paternidade. Mas por que isso? Por quê? Eu escrevi que existe um motivo para isso. Qual? Eu respondi: homens fracos geram filhos fracos. Como resultado, consequentemente, uma sociedade fraca. Será que nós estamos vendo isso nos dias de hoje? Pais. Essa palavra é para os pais e para as mães que são pais, porque tem muitas que são melhor pai do que o pai, ou até o pai faltou. Homens fracos, e quando eu digo fraco, queridos, eu quero que você entenda, não é a respeito de
é a respeito da tua ação, a respeito da resposta bíblica que esses homens deveriam dar para a sociedade. Quem assistiu esses dias, eu não sei o nome, graças a Deus, mas teve um rapaz aí, um midiático aí, falando que quando ele sai com a moça, tem que dividir a conta. Não teve um negócio assim? Teve ou não teve? Esse homem é fraco ou é forte? Fraco, fraquíssimo, fracote, não tem condições de ter nenhuma mulher, porque ele não dá conta, só tem aparência de homem, mas é oco, é vazio. Vazio de quê? Daquilo que o homem deveria exercer e deve exercer na sociedade, de proteção, de cuidado. Deixa eu contar um negócio para vocês. Pastor Ricardo, tenta encostar nessas meninas ou na minha esposa. Não mexe com elas não, irmão. Não mexe não, deixa minhas meninas quietinhas. Tem uma versão em mim que eu não gosto muito, que ela seja manifesta, mas se mexer com as minhas filhas, e você sabe disso, os pais sabem disso, mas tem homem que não está nem aí, tem homem que não está nem aí, não está preocupado com isso, não é verdade? Então são homens fracos. O que vai acontecer? Vai gerar filhos fracos. Qual é o resultado disso? Eu aprendi com meu pai, eu sou o provedor. Eu sou o provedor, a pancada lá em casa tem que chegar primeiro em mim. O negócio ficou difícil, a pancada primeira não é em mim não. Agora hoje não é natural, não seria anormal. Chega lá um problema, o homem corpa debaixo da cama e fala para a mulher, vai lá, conversa lá com ele. Eu não dou conta não de resolver isso não, vai lá resolver. Homem fraco. Não é o que Jesus quer de nós, espera de nós, uma postura de homem, segundo a palavra. Vamos continuar. Uma sociedade fraca luta contra ela mesma, como uma doença autoimune. O que nós estamos vendo nesses dias? O que é o resultado da sociedade nesses dias? Esses homens fracos têm gerado filhos fracos, filhos sem responsabilidade, sem educação, uma geração fraca. O que essa geração está fazendo? É como se houvesse uma doença autoimune. Você sabe o que é uma doença autoimune? Eu vou ler para te ajudar, para que você abra os olhos e observe. A autoimunidade acontece devido a uma falha no sistema imunológico, que não consegue diferenciar os invasores de suas próprias células, órgãos e tecidos saudáveis. Ou seja, ela começa a atacar o bom achando que é ruim. O que nós estamos vendo? Não tem uma desconstrução da família? Só eu que estou vendo isso? Não querem deixar de ter na certidão de nascimento pai e mãe? E colocar lá, se eu não estiver enganado, genitores? O que pode ser 2 mulheres, ou pode ser 1 mulher e 2 homens, ou pode ser como aconteceu agora esses dias, 1 homem e 2 mulheres, trisal, homens fracos, com uma doença autoimune atacando a família, que é a base da sociedade, é o princípio bíblico, começou lá em Gênesis, deixará pois pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Nós, como cristãos e homens e pais, nós precisamos nos opor a isso. Mas parece que nós não estamos entendendo nada, parece que nós não estamos nos importando com isso. Homens fracos, com uma doença autoimune, está destruindo, e essa destruição é uma estratégia maligna de Satanás para roubar a minha e a sua salvação, a minha e a sua salvação e a dos nossos filhos. Beleza, vamos lá então, para que a gente entenda nesta noite, nós pais, o que Deus quer de nós, homens ou pais. Queridos, a Bíblia é completa, a Bíblia tem uma resposta para qualquer situação. Como é que eu faço para ser um bom pai? Vai ler a Bíblia, vai entender o que diz a Bíblia, e eu separei um ponto, nós não vamos falar vários pontos nesta noite, eu separei um ponto, para que eu e você estude, e ele engloba o sucesso dos nossos filhos. Qual é? O que Deus espera de nós, pais e homens. Provérbios 22, versículo 6, abram comigo.
Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Existem algumas versões para esse texto e eu vou ler nas duas. Olha, na NVI diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Vamos para uma outra versão. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos, para nós homens, qual é a primeira responsabilidade? Ensinar a criança, conduzir a criança. E eu creio que você já ouviu a gente falar sobre isso. Se eu for daqui para Goiânia, se eu pegar o carro, ou melhor, se eu tiver que ensinar o caminho, eu terei facilidade. Por quê? Me ajudem. Porque eu conheço o caminho. Eu conheço, e se eu parar por um instante, eu vou conseguir colocar até as lombadas eletrônicas. Não é verdade? Nós conseguimos. Se eu tiver que ir para Brasília, eu também conheço. Mas se eu tiver que chegar dentro de Brasília e ensinar um caminho, eu não conheço. O que eu quero dizer com isso? Para cumprir esse papel, pais, homens, nós precisamos conhecer o caminho. Nós podemos e devemos ensinar várias coisas, mas existe uma que é extremamente necessária. Essa uma não anula as outras. Não anula as outras. Ainda que possamos tratá-las de maneira periférica, porque essa fala de necessidade de sobrevivência, que é ensinar o caminho, é andar no caminho, é conduzir essa criança dentro dos princípios bíblicos. Essa é a responsabilidade do pai. Para tal responsabilidade, requer uma capacitação. Eu preciso entender, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ter experimentado de Jesus, eu preciso falar a respeito de algo que eu conheço, que eu experimentei, que eu vi que é bom, que é gostoso, que traz um resultado. Quando eu tenho todas essas capacidades resultantes de uma vida com Deus, eu consigo ensinar isso aos meus filhos. E deixa eu te dizer algo, tem idades aí, e tem ensinamentos que nós não podemos queimar a etapa, porque quando queimamos a etapa, a gente percebe um resultado não tão agradável lá na frente. Então os pais de crianças têm um mundo pela frente, uma oportunidade, um livro em branco, para ir escrevendo, ensinando, conduzindo esta criança a respeito dos princípios bíblicos. Princípios esses, volto a dizer, que você aprendeu, que você experimentou. Porque quando você experimenta é diferente de ensinar. Nós temos aqui professores, nós temos pessoas dotadas de conhecimento e bons leitores. E essas pessoas, esses homens, esses pais, ao lerem um texto, conseguem fazer a interpretação do texto e traduzir, transmitir a alguém, nesse caso o filho, o que esse texto está dizendo. Isso é poderoso, mas mais poderoso do que isso, é eu me alimentar da palavra, desse texto, entender e viver, porque nem sempre, ou a maioria das vezes, os nossos ensinamentos não são, senta na mesa, eu quero te ensinar, quero conversar com você. Nós temos esses momentos em casa, mas a maioria dos ensinamentos que nós transmitimos a respeito do caminho, é com as nossas atitudes, é com a nossa postura, é com a nossa caminhada. A leitura, a maior leitura que os nossos filhos pais fazem de nós, é como nós nos portamos, é como você trata a sua esposa. Porque se for só ensinar a Bíblia e aqui dentro do culto, é maravilhoso, né? Que dentro do culto ninguém dá um empurrão na esposa, mas em casa tem muita gente dando.
Aqui dentro do culto ninguém grita com a mulher, mas dentro de casa tem. E aí o que acontece? O homem que grita com a mulher dentro de casa, que empurra, que bate, que chegou dentro de... Não, sai para lá, não quero... Que dorme em cama separada, não está passando um ensino, não? Está passando. E um péssimo ensino. E não é o caminho que diz a palavra. Automaticamente esse homem se torna um homem... Cadê os homens? O homem que não ensina segundo os princípios da Bíblia, se torna um homem... Esses homens estão fracos hoje, hein? Misericórdia. Precisam comer feijão, arroz, né? Comer uma carne assada para buscar força. Os homens que não ensinam os princípios bíblicos dentro de casa são homens fracos. Não, pastor, não é bem assim, não é fraco. Se não está ensinando o filho. Vocês já viram um vídeo na internet que mostra os filhos replicando as nossas atitudes? E aí nesse vídeo tem um pai ou uma mãe que está fumando, bebendo uma cerveja, e atrás vem o filho do mesmo jeitinho, bebendo, fumando, chuta a lata de lixo, responde, briga com o cara da lanchonete. Já viram? Certeza que todo mundo viu. Se não viu, procura. É exatamente isso. Nós ensinamos com as nossas atitudes mais do que falamos. Então, queridos, primeira coisa que Deus espera de nós, teve um filho, coisa maravilhosa, gostoso ser pai. Eu falo que homem vira homem depois de ter filho, porque antes de ter filho ele não é homem, depois que ele tem um filho ele fala, agora o negócio bagunçou, agora todas as minhas forças, todos os recursos eu vou investir no filho, não é assim? Para o futuro do filho, os sonhos, escola, vida cristã, todos esses detalhes. Outra coisa, para que a gente aprenda também nessa noite, nós precisamos ensinar aos nossos filhos, dentro desse processo de ensino, que Deus é um Deus geracional. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Como é que funciona esse negócio? Êxodos, capítulo 3, versículo 15, revela exatamente isso. Olha lá, vamos lá. Gênesis, Êxodo 3, 15. O pano de fundo desse texto, vocês vão se lembrar, Moisés está no deserto, ele observa uma sarça que se incendiou, pegou fogo, e aquilo era normal, ok? Era normal devido ao calor, sarças pegarem fogo. Só que aquela estava em chama e tinha algo diferente. Qual era a diferença? Ela não se consumia. O fogo não acabava. Moisés, curioso, se aproximou, o Senhor falou com ele, tira a sandália dos pés, que o lugar que você pisa é santo, e ele traz umas instruções para Moisés. Mas no versículo 15, olha o que ele diz. Disse também Deus a Moisés, eu sou o que sou, e isto você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Pais, nós temos uma responsabilidade. Você percebe na leitura que nós fizemos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Ricardo, e as minhas filhas? Como é que vai continuar? Eu disse, Deus é geracional, existe uma responsabilidade sobre nós, dar continuidade a isso. As minhas filhas precisam ver Deus em mim, e os filhos dela terão que ver Deus na vida delas, e os filhos dos filhos, uma continuidade, uma geração preparando a outra geração. Que responsabilidade a nós!
Olha o tamanho do risco de nós quebrarmos esse ciclo em um determinado momento. E daqui a pouco, 2 gerações para frente, a minha família não conhecer Jesus. É uma falha. E essa falha começou em mim. Eu preciso corrigir. Eu preciso fazer com que o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez milagres na minha vida, as minhas filhas precisam sentir, viver, vivenciar esse Deus, vivenciar os milagres, para que as próximas gerações continuem conhecendo o Senhor. E a pergunta para nós não está aqui, mas poderíamos fazer: isso está acontecendo nesses últimos dias da igreja sobre a face da terra? Nós estamos falhando em passar o bastão, em ensinar a próxima geração, e essa responsabilidade é exclusiva de nós, pais. Lembra de eu falar em algumas outras reuniões que Deus deseja que toda família seja governada, dirigida, protegida e amada. E Deus espera que nós, homens, façamos isso. Concorde você ou não, aceite você ou não, o resultado vai vir. Eu não acredito dessa forma, não tem problema. O que você não pode é se eximir do resultado. A lei da gravidade, você acredita nela? Se eu soltar esse telefone aqui, o que vai acontecer? Vai cair, não vai? Mas eu vou mais longe. Se eu subir de um prédio e pular, o que vai acontecer? Mas eu não acredito. Mas eu não acredito. Por que eu vou cair? Eu não acredito. Eu não acredito nesse negócio de inferno. Eu não acredito nesse negócio de geração. É uma escolha sua. O que eu quero dizer é que, indiferente de acreditar ou não, se eu soltar o celular, ele vai cair, vai quebrar. Agora, o resultado, o prejuízo, o que houve por eu não acreditar, eu não posso dizer: não, o celular caiu ali e quebrou, mas como eu não acredito, não vou ter nenhum prejuízo. Não adianta, vai ter que pagar para consertar, vai morrer, se pular do prédio vai para o inferno, e não adianta, não resolve. Não é questão de acreditar, são princípios bíblicos e verdadeiros. O que nós precisamos é entender que eu e você precisamos nos amoldar a essas verdades. E nós, homens, volto a dizer, precisamos fazer isso. Dia das Mães é cheio de um monte de ministração, de homenagem, de um monte de coisa. Os homens, mas homens é para isso mesmo. Mulher foi feita, mulher é princesa, é rainha. Agora o homem foi feito para apanhar. Então segura, vamos apanhar para se tornar melhor. Não tem problema não precisa ficar chateado não. Continuamos, Deuteronômio capítulo 6. Versículo 1 a 9, olha o que diz a palavra, ainda dentro da questão geracional, a importância, a responsabilidade que nós temos de gerar na vida dos filhos. Deuteronômio capítulo 6, isso daqui, vamos ler. Depois dos 10 mandamentos, capítulo 5, o Senhor dá os 10 mandamentos a Moisés, e no capítulo 6, olha o que diz a palavra: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra, para a qual estão indo, para dela tomar posse. O que está acontecendo aqui? Para ficar melhor o entendimento. O pessoal já tinha caminhado no deserto, estava entrando na terra prometida, as coisas iam melhorar. Nós temos uma tendência de, quando melhoramos de vida, nos esquecermos do Senhor Jesus. Quando tudo está difícil,
junto com Jesus, melhora, afasta de Jesus. Não podemos fazer isso. E o próprio Senhor traz uma instrução: olha, isso daqui é porque daqui a pouco vocês vão tomar posse da terra prometida. E eu quero dar umas instruções a vocês, esse pessoal que passou 40 anos no deserto. Então ele diz o seguinte: tudo isso que eu estou ensinando é para que vocês cumpram. Se Deus ensinou, é para cumprir, não é para discutir, não é para colocar pensamento, não é para colocar o que eu acho, é para cumprir. É para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Versículo 2. Lembra de eu dizer Deus geracional? Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor. Quando vocês cumprirem, quando andarem na instrução, vocês, seus filhos e os netos temerão ao Senhor. 3 gerações temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo te irá bem, e vocês serão muito numerosos numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós precisamos, nós experimentamos. A geração futura, queridos, aquelas crianças que vieram aqui à frente, não tem muito tempo, ouçam isso, não tem muitos dias, nesse púlpito, eu apresentava a Esther. A Esther está com 21 anos. Voa, os dias passam rápidos, as coisas estão acontecendo muito rápido, e nós precisamos entender essa responsabilidade. Enquanto os filhos estiverem dentro da nossa responsabilidade, no período de ensinamento, isso não pode falhar, eles precisam ver, eles precisam ouvir você falar no telefone, e aquilo que você falar, bater com a verdade que eles estão vendo. Sabe o que aconteceu comigo um dia? Confessar um pecado para vocês. Nós saímos de um local para ir para outro local, e no telefone alguém me ligou, que estava nos esperando naquele local, possivelmente alguma comemoração ou algo assim, eu, a Cláudia e as meninas, e eu falei, por força de expressão, estamos chegando na porta. Quantos já fizeram isso? Estou chegando, estou encostando aí. A Débora falou assim, uai pai, está encostando aí que jeito, se agora que nós saímos de casa? De maneira literal, fui corrigido. Está ouvindo o que o pai está falando. Agora você imagina o pai no telefone aqui, armando, projetando, não, mas vamos enganar o fulano, vamos passar ele para trás, vamos fazer isso, e olha, é importante porque eu preciso comprar, e nós precisamos forjar essa situação, e pá, e o filho ouvindo isso. Que tipo de filho nós vamos oferecer para a sociedade, pais? Você tem dúvida? Que tipo de filho nós vamos colocar disponível à sociedade? Alguém que aprendeu a mentir desde criança, alguém que aprendeu a ser conduzido através da mentira desde criança, alguém que teve uma ótima escola, onde? Dentro de casa, em qual tempo? O tempo todo, o tempo todo, vendo farsas, mentiras, esposas que mentem para o esposo e põe a filha no pacote. Eu já vi isso, lá em casa, graças a Deus, não tem isso. Não conta que nós compramos isso, não conta que passou o cartão de crédito, não conta que fez isso, não conta que fez aquilo. Uma escola para formar mentirosos.
e oferecer isso para a sociedade e querer que a sociedade mude e que vivamos em um país melhor, que o nosso país melhore. Vamos prender os petistas tudo, mas aí vai na casa do irmão, do paz do Senhor, chega lá, o irmão está mentindo no telefone, está com um monte de conversa errada, e site pornográfico, o filho mais novo já pega o computador e já vê aquilo. Irmãos, está na hora de mudar, né? Chega de brincar, chega de dizer, de falar que é e não é de fato. Esse tipo de evangelho não nos vai permitir entrar na eternidade. Nós não vamos conhecer Jesus face a face. O evangelho farsante e mentiroso, o evangelho de engano, o evangelho onde reúne pessoas na igreja simplesmente para usar do emocional e tomar dinheiro delas. Esse tempo passou, nunca deveria ter existido. A mudança tem que começar dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Mas a verdade vai me custar caro, não tem problema. Fica com o preço da verdade. Aquilo que nós perdemos aqui, nós vamos ganhar na eternidade. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. Para quem? Para nós. E nós vamos perder ou permitir que os nossos filhos percam esse acesso à eternidade por causa de coisas mundanas, passageiras, por causa de meras realizações pessoais, pais. Mas eu preciso disso, eu preciso conquistar mais isso. Eu preciso, queridos, nesses últimos dias o que tem entristecido o meu coração é ver o quanto os pais, e eu falo aos homens, estão envolvidos em ganhar, crescer, e estão terceirizando o cuidado com a esposa e a criação dos filhos. Existe uma frase que eu gosto muito: nenhum sucesso, o meu sucesso financeiro não justifica o fracasso da minha família, e muito menos o fracasso do meu ministério. E vou além: o meu sucesso ministerial não justifica o fracasso da minha família. Se mandar eu escolher entre o púlpito e o sucesso ministerial, e entre a minha família, perdoe-me, mas eu entrego o pastoreio e fico com a minha família. Eu quero a minha família, eu quero viver bem, eu quero experimentar tudo que Deus tem para nós como família. Pastor, mas não tem momento que isso parece ser muito difícil? Sim, mas eu não vou desistir, eu vou continuar. O mundo quer provar que é impossível, que não é possível, que não é possível ter um casamento. Eu vou fazer 25 anos de casado com a Cláudia. Que não é possível viver um romance, que não é possível ter relação sexual com a mulher e depois de 25 anos eu desejar a mesma mulher. E quando nós estamos no banheiro, ou quando ela sai do closet, e aquele momento entre só nós dois, eu olho e falo: meu Deus, que coisa mais bonita. O mundo fala que é impossível, é mentira de Satanás. O melhor de Deus para mim é ela. E a Cláudia, eu agradeço a Deus por esses detalhes. Estou indo na contramão do mundo. Oportunidade de pecados e de erros e de abrir mão de família, eu tenho. Você tem, nós homens tem, as mulheres também têm, mas nós decidimos por Jesus, e o prazer momentâneo, o resultado momentâneo, não vai comprometer aquilo que espera por mim na glória e na eternidade com Jesus. Não vai te comprometer, não vai roubar de nós a melhor parte. Deuteronômio capítulo 11, vamos continuar, versículo 18 ao 30. Versículo 18, gravem, olha a instrução, uma exortação a respeito da obediência. Olha o que diz a palavra: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Novamente ensinem-nas
a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando no caminho, quando se deitarem, quando se levantarem, escrevam-nas nos batentes das portas e nas suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde puserem os pés será de vocês. O território se estenderá do deserto do Líbano, do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme prometeu a vocês, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, o tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerazim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos cavalos de Moré, no território dos cananeus que vivem em Arabá, próximo a Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenha o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje dou a vocês. E aí, ao ouvir esse texto, você pode dizer, oh, pastor, mas isso é na época, é o povo que estava no cativeiro ali no Egito, passaram um tempo no deserto. Essa verdade não é para nós, a verdade é a mesma e serve para nós. Se você ouvir a voz do Senhor, a palavra dEle, ensinar os filhos e conduzir a família no Senhor, qual o resultado? Vão viver muito, a prosperidade vai vir. Sabe aquela prosperidade que todo mundo fica louco correndo atrás? Perde a alma, perde a calma, se perde totalmente, ela vai vir. As bênçãos, essas te seguirão, correrão atrás de você. É difícil entender isso na nossa mente natural. Mas o convite não é para que eu e você entenda na mente natural, é para que eu e você creia no que diz a palavra a nosso respeito, e entenda que ao praticar princípios bíblicos, pais, nós estamos trazendo, nós estamos buscando, nós estamos como um imã, chamando bênção, atraindo. Isso vai acontecer de maneira natural, isso vai ser atraído, vai acontecer na nossa vida. Não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso, 2 serviços, 3 serviços, sou nada contra, nem quem tem que trabalhar mesmo, o homem tem que trabalhar muito, mas ele tem que se lembrar da responsabilidade dele como pai, porque nós acabamos de ler um texto, e os nossos filhos precisam conhecer esses textos. Eles precisam saber que existe um Deus, que existe um Senhor, e que nós caminhamos nessa terra, andando segundo os preceitos e a vontade desse Deus. Não, meu pai não faz isso, meu pai não vai nesse lugar, meu pai não faz tal coisa, eu conheço meu pai, eu sei em quem ele crê. Está vendo a diferença? Esses dias eu estava numa reunião com meu pai, resolvendo uma situação, e eu fiz uma pergunta para ele, mediante essa situação, falei, pai, o senhor deu a sua palavra? Ele falou, não, eu não dei a minha palavra. Por que eu perguntei aquilo para ele? Porque eu sabia que se ele tivesse dado a palavra dele,
nós iríamos assumir a responsabilidade e pagar o preço que for, mas a palavra dele não iria voltar atrás, porque ele é homem, porque ele me ensinou esse princípio, e eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida, eu sei quem ele é. Mas os nossos filhos precisam saber quem nós somos. Meu pai é crente, meu pai vai na igreja, ele até vai na igreja, mas na segunda-feira, mais nisso, mais aquilo, mas não tem mais, não tem mais, não tem mais, é sim, sim, e não, não. A Bíblia diz que o que passa disso vem do maligno. Difícil caminhar dessa forma, difícil, nós temos grandes desafios, mas o Senhor nunca pediu nada a nós, que Ele não nos desse condição de realizar, e de ser. Por isso nós precisamos buscar nele. Senhor, me ajuda, me dê condições, me dê capacidade. E para terminar, ou caminhando para o final, Êxodo, capítulo 16, para que vocês saiam daqui, homens convictos do cuidado e da exigência da parte do Senhor em transmitir à próxima geração os valores bíblicos. Olha o que acontece em Êxodo, capítulo 16, do versículo 32 e o 33. Versículo 32, disse Moisés: o Senhor ordenou para que recolham um jarro de maná, e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná, e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus dá uma instrução, pega o maná, todo mundo sabe, no período do deserto, o Senhor fez descer o maná, alimentou o povo. No momento da dificuldade, o Senhor materializa a fidelidade dele através do maná. E aí Deus dá uma instrução a Moisés para que guardasse isso, para que as futuras gerações ficassem sabendo, conhecessem, tivessem acesso a essas verdades. E aí eu te faço uma pergunta: os seus filhos, os nossos filhos, têm acesso, eles conhecem o milagre da nossa história? Eles sabem de onde nós vimos? Eles sabem de onde que vem o sustento para dentro da sua casa? Eles sabem que o Pai serve a um Deus provedor, um Deus que realiza sonho, um Deus que abre porta onde não existe porta, um Deus que no momento onde tudo estava destruído, perdido, Ele traz vida. Os seus filhos sabem disso, os seus filhos conhecem o seu testemunho. Você tem alimentado essa geração futura com aquilo que Deus tem feito na sua vida? Ou você é daqueles que chegam em casa e fala: não, bate no peito, fala: aqui eu sou diferenciado, sou bom de negócio, eu sou o cara, eu sou o melhor no que eu faço, os resultados vêm porque eu posso, porque eu tenho capacidade. Eles não precisam ouvir isso. E pasmem, eu ouvi isso de um cristão essa semana. Eu ouvi e falei: meu Deus, não entendeu nada, não entendeu nada, está surfando uma onda. Falei até para a Cláudia: está surfando uma onda, deixa ele curtir a onda, mas ela vai quebrar em algum momento, uma onda não é eterna. Ele está surfando essa onda, de achar que o estudo, que a capacidade, que o melhor. Se você sentar com qualquer uma das minhas meninas, elas vão te contar a nossa história. Elas sabem das orações que nós fizemos, elas sabem das semeaduras que nós fizemos, elas sabem de quando o shopping do Marceneiro foi aberto, elas conhecem a nossa história, elas conhecem o Deus que tem realizado os nossos sonhos. Porque no momento da dificuldade delas, sabe qual é o resultado que isso vai proporcionar? Deus, o Senhor fez na vida do meu pai, então faz na minha. Porque em algum momento essa transição vai acontecer. Elas vão começar a fazer as próprias orações e ter as experiências que a gente tem no dia a dia. Quantos aqui já não tiveram uma dificuldade que falou: Senhor, se o Senhor não intervir hoje, o negócio vai derramar. E Deus vem no dia, no momento, e traz a provisão. Amém? Elas vão ter isso. Os nossos filhos precisam ter isso. Agora eles vão aprender isso aonde?
De quem? De nós, pais. É nós que temos essa responsabilidade. Eu sei que dura essa palavra, pais, e ela serve para mim, eu estou junto com vocês, apanhando aqui, porque eu preciso melhorar, eu preciso ainda fazer mais coisas, eu preciso gerar ainda mais coisas, eu preciso ainda mostrar mais de um Deus geracional, de um Deus que nos alcança, de um Deus que muda a nossa história, de um Deus que é a porta onde não há porta, e que nada nesse mundo, e elas sabem disso, nada nesse mundo, o sucesso da empresa, se eu tiver que escolher entre a empresa e Jesus, eu estou com Jesus. Nada, o que eu tenho de mais valioso é a minha vida com Deus, é ter nascido de novo, é ter sido alcançado. Esses valores precisam ser determinantes no coração dos nossos filhos, porque em algum momento o mundo vai colocá-los na parede, ou alguma situação vai colocá-los na parede, e eles vão ter que escolher, e eles precisam se lembrar, a Esther, a Débora, a Poliana, elas precisam se lembrar, que o pai buscava no Senhor, elas precisam trazer à memória aquilo que dá esperança, e ainda que elas não tenham uma história, como eu já tenho, de caminhada cristã, elas precisam trazer em algum momento na minha história, resultados que vão animá-las a dizer, eu acredito, é possível, esse negócio vai dar certo. Amém? Pais, se coloquem de pé, somente os pais agora. Nós queremos orar, antes de encerrar essa noite. Eu sei que o nosso desafio é enorme, e tem mais uma, né? Não acaba. Meu pai até hoje está me ensinando, de vez em quando ele puxa a minha orelha. Eu acho que ele não puxa tanto, porque ele vê se vai mudar ou vai precisar puxar, mas puxa sempre. Puxa no olhar, puxa às vezes verbalizando, e aí acontece algo, essa paternidade não vai morrer nunca, ela nunca vai deixar de existir enquanto vida nós estivermos, porque aí vai vir os filhos dos nossos filhos. E no caso do meu pai, o filho do filho do filho, que é os netos, bisnetos, né? E que o Senhor nos dê graça, nós precisamos de um coração como o do Senhor, um coração que não desanima, porque às vezes na caminhada, nós vamos nos deparar com situações das quais nós nunca gostaríamos de ver os nossos filhos experimentando, mas nós não podemos desanimar, nós precisamos continuar crendo, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nós precisamos nos lembrar da palavra, do poder da palavra, e sempre declarando sobre a vida dos nossos filhos, quem eles são em Cristo Jesus, e que esse mundo não tem poder e autoridade sobre nenhum deles. O desejo do meu coração é que cada um de nós, pais, nesta noite, sejamos de fato cheios do Senhor, porque não existe nenhum método mais poderoso para mudar a vida dos nossos filhos do que as nossas orações e os nossos ensinamentos bíblicos, e que esta seja a nossa consciência e a nossa prática. Amém? As mães que estão do lado, estenda as mãos para esses pais e vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela oportunidade, por o Senhor ter me feito pai. Hoje eu entendo um pouco do teu amor, a grandeza do teu amor, porque o tanto que eu amo as minhas filhas, e o Senhor diz em Mateus 7, que eu sou mau, e mesmo sendo mau, sei dar boas dádivas aos nossos filhos, e que cada um de nós nesta noite como pais, possamos experimentar o teu amor, a tua fidelidade em nós, experimentarmos uma vida de relacionamento com o Senhor, para que isso seja uma luz na vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos jamais se esqueçam dos testemunhos, das experiências que nós tivemos com o Senhor e transmitimos a eles, para que até quando eles começarem a ter as suas próprias experiências, que as nossas sirvam, ó Deus, de ânimo para o coração dos nossos filhos, que as nossas experiências, ó Deus, sirvam de ensinamento, que os nossos filhos tenham uma convicção, ó Deus, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena confiar no Deus do meu Pai,
Vale a pena servir o Deus do meu Pai. Que as nossas famílias olhem para nós como homens segundo o teu coração, capacitados no Senhor, cheios da tua unção, da tua graça, e que o nosso coração esteja disponível a começar de novo com os nossos filhos, porque em algum momento, infelizmente, eles vão tropeçar. Que nós não sejamos como acusadores, mas que sejamos e exercemos o mesmo papel, Jesus, que o Senhor exerceu com Pedro, estendendo as mãos e trazendo sobre as águas, e dizendo: eu estou aqui, eu vou orar por você, eu vou cobrir a sua vida. Que essa seja a nossa força. Deus abençoe cada pai e nos encha de esperança, de graça, de amor e da certeza de que o Senhor está conosco, e é o Senhor quem guarda as nossas filhos e filhas e a nossa família, em o nome de Jesus, amém. Todos de pé, nós estamos encerrando. Você só você está apontando, meu amor? Não sei, se não comunicar comigo. Fiquei tão empolgado, queridos, me perdoa, meu amor, você tinha que ter lembrado antes, com a questão dos pais. Vem cá, pastores, rapidinho, vamos ministrar a ceia. Nós ainda temos alguns minutos. É normal, né, irmãos? Eu sou pai de 3 filhas. Isso aí é um dos privilégios de ser pai de mulher. E 3 filhas lindas, diga-se de passagem. Amém. Rapidinho, pega aí os utensílios e vem para cá. Você que vai participar da ceia, continue de pé. Irmãos, Paulo traz uma instrução em 2 Coríntios. E é importante que nós façamos menção dessa instrução. 1 Coríntios capítulo 11. Esse texto é um texto que tem me preocupado com a responsabilidade que nós temos ao participar do pão e do vinho. A modernidade e os ensinamentos da hipergraça dos últimos dias, uma graça que de graça não tem nada, tem um preço alto, ela tem levado uma geração a acreditar que nem confessar pecado precisa mais. Olha que absurdo, é uma verdade. Mas a palavra diz aqui, olha, no versículo 23 do capítulo 11, Paulo dizendo o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Versículo 26, por que nós participamos da ceia? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até quando nós vamos participar da ceia? Nós vamos trazer à memória a morte, e até que Ele venha. Mas a partir do versículo 27 traz um texto forte, porque todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou que não estiver de maneira digna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então eu deixo de tomar? Não é isso. Olha o que diz o versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, dê uma olhada dentro de você nesse momento, feche os seus olhos e comece a fazer isso. Examine-se o homem, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Se tiver algo errado, confesse, peça perdão. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. Pai, consagramos ao Senhor nesta noite este pão, este suco, que representa o teu sangue, a tua carne.
E que cada um de nós tenhamos uma consciência de fazer uma busca, de examinar o nosso coração e confessar diante do Senhor o erro, o pecado, para só assim participar. Que não venhamos a participar de maneira indigna, não queremos só, Deus, experimentar o resultado de tomar do pão e do sangue de maneira indigna. Guarde cada um nesta noite, e que todos sejam renovados ao participar da ceia do Senhor. Consagramos a Ti o pão e o suco, que são a representação do Teu sangue e da Tua carne. Que enfermos sejam curados e que todos experimentem do Senhor, em nome de Jesus. Pode servir. Amém? Assim que você for tomando o cálice, você pode abrir e já participar no mesmo momento.